Olá, sejam bem-vindos a este episódio 196 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. De quem é que nós hoje vamos falar? Começa com uma pequena adivinha. Foi fundado a 19 de abril de 1973, numa pequena cidade alemã, junto à fronteira da Bélgica e dos Países Baixos, e rapidamente se transformou num dos maiores partidos portugueses, se não o maior, tanto que a sua grande figura tutelar é muitas vezes chamada de pai da democracia portuguesa. Enfim, a adivinha não é muito difícil. Não é muito difícil, portanto eu falo, estamos a falar, claro está, do Partido Socialista, que está a celebrar agora o seu 50º aniversário, 50 anos de vida. Parabéns ao PS. É uma expressão que eu não costumo usar muitas vezes. Aproveitemos. Verdade. E, portanto, é dele que vamos... Mas é o aniversário. É o aniversário. Parabéns pelo aniversário. É do PS que vamos falar aqui hoje. E para começo de conversa, tenho duas perguntas para ti, Rui. É claro que em 1973, quando o PS foi fundado, ainda vivíamos em ditadura. Mas porquê que o Partido Socialista Português nasceu numa pequena cidade alemã e não em França, por exemplo? E a pergunta número 2. Mário Soares é uma criação do Partido Socialista ou, pelo contrário, o Partido Socialista é uma criação de Mário Soares? Não queria entrar aqui nesta questão de galinha e do ovo, mas basta pensar numa coisa. Nós sabemos que muitos daqueles que depois estariam ligados à fundação do Partido Socialista tiveram dúvidas em relação à oportunidade de fundar um partido, que era o Partido Socialista em 1973, e que terá sido Mário Soares levá-los à fundação de um partido. Portanto, é Mário Soares, de facto, que cria o Partido Socialista em 1973. Pelo menos é uma criação de Mário Soares, é Mário Soares que empurra todos aqueles seus religionários, e não eram muitos, mas eram alguns, para fundarem um partido em 1973. Ok, portanto aqui foi a galinha que pôs o ovo. A galinha veio antes do ovo. Enfim, é verdade que Mário Soares não estava sozinho, portanto representava ou queria representar uma corrente, várias correntes de opinião na oposição à ditadura salazarista. Essas correntes de opinião correspondiam a uma espécie de, nós podíamos dizer, esquerda moderada, mas eram compostas de gente diferente. Havia gente que tinha ainda como referência a República de 1910-1926, portanto, antigos republicanos. António Macedo, Manuel Tito Moraes, descendente de fundadores da República, o próprio Mário Soares, o pai também tinha sido governador civil na Primeira República. Havia depois ex-comunistas, isto é, gente que tinha estado ligado ao Partido Comunista e tinha rompido com o Partido Comunista. Era o caso de Mário Soares. Claro. Era o caso de Salgado Zenha, de Francisco Salgado Zenha. Era o caso de Mário Sotomayor Cardia. Quer dizer, havia, portanto, gente que tinha estado ligado ao Partido Comunista, alguns deles até há pouco tempo, e que tinham rompido. Mário Soares já tinha rompido nos anos 50, portanto, já há algum tempo. Portanto, havia estes ex-comunistas, digamos assim. Depois havia católicos, aqueles que na altura se chamavam os católicos progressistas, gente como aqueles que tinham estado no Tempo e o Modo, numa revista dirigida por António Alçada Batista. Uma revista importante porque tinha unido precisamente Mário Soares e estes católicos. Portanto, Mário Soares, que é não só um ex-comunista, mas também um descendente, vamos assim dizer, de republicanos, e precisamente comunistas e republicanos que tradicionalmente se tinham dado mal com os católicos. E esta revista, O Tempo e o Modo, criada em 1963 por António Alçada Batista e João Bernardo da Costa, precisamente o que faz é começar a juntar aí, tendo como ponto comum digamos, oposição à ditadura, ou desconfiança em relação à ditadura salazarista, mas também uma
desconfiança em relação ao Partido Comunista. Portanto, a criar uma terceira força entre os comunistas e a ditadura salazarista. E, portanto, havia católicos que tinham se juntado a isso e havia também... E a não hostilização da Igreja sempre foi uma das regras. É uma das grandes opções de Mário Soares. Isto é, ele achava que a Primeira República Portuguesa tinha tido as dificuldades de implantação e de aceitação no país devido à sua política hostil ao catolicismo, à Igreja Católica, e Mário Soares não quer repetir isso, quer dizer, nitidamente não quer. Mas além dos católicos, havia também monárquicos. Certo. Havia também monárquicos, como Francisco Sousa Tavares, por exemplo, quer dizer, também anda também, enfim, junto de Mário Soares. Não estou a dizer que fossem fundadores do Partido Socialista. Agora estou a falar das pessoas que, digamos... Que andavam na sua esfera. Que se davam com Mário Soares e que tinham Mário Soares como referência. Isso incluía também muitos jovens depois daquela esquerda dos anos 60, da esquerda do maio de 68, uma esquerda mais das revoltas estudantis, Jaime Gama, António Reis, quer dizer, que também muito mais novos, com 20 e poucos anos, e que também estão com Mário Soares, quando na sua geração a maior parte deles eram maoístas e essas coisas, mas estes também estão com Mário Soares. Portanto, o que é que eles queriam? O que é que Mário Soares queria? O que é que definia Mário Soares? Primeiro, a oposição à ditadura. Mário Soares tinha estado 12 vezes preso, quer dizer, portanto era um resistente mesmo. Tinha sido um resistente desde sempre, quer dizer, resistente à ditadura salazarista, mas Mário Soares nos anos 60, até em conversas que são relatadas às vezes por outras pessoas, e às vezes com estranheza, quer dizer, por outros membros da oposição, mas com estranheza. Mário Soares tem sempre uma obsessão nessas conversas. Ele quer derrubar a ditadura, mas não quer represálias, não quer ajustes de contas. Isto é uma coisa que o distinguia, quer dizer, isto é, eu creio que ele tem a ideia de que um processo de ajustes de contas, de grandes represálias, ia criar divisões, rancores, que iria dificultar o estabelecimento de uma democracia em Portugal. Isto é, que não, para ele não bastava acabar com a censura, não bastava acabar com a PIDE, não bastava acabar com aquele regime, era importante fazer isso, mas depois não se podia criar um ambiente de divisão e de rancor que impedisse o funcionamento de uma democracia pluralista. E ele sempre foi brutalmente pragmático. E portanto, sim, mas isto é uma coisa muito importante para ele. Ele repete, e repito, isso às vezes era mal recebido na oposição. Isto é, então, mas ele está com peninha já está com pena dos salazaristas, ainda eles estão a mandar, ele já está a dizer, não lhes façam mal depois, quando a gente os roubar, eles andam-nos a fazer mal a nós e nós não podemos fazer, depois já estamos aqui avisados que não podemos fazer mal a ele. Mas isto tinha um sentido político. E obviamente também, como referiste, para facilitar a transição. Claro. Ele sabia, obviamente, que os salazaristas se sentissem, que muitos salazaristas se sentissem que aquilo que vinha depois da ditadura era algo em que eles podiam também ter vida pública, ou pelo menos até não ser sujeitos a represálias, provavelmente estariam disponíveis para aceitar uma transição, do que se sentissem que ou mantemos a ditadura ou então se deixamos cair a ditadura depois somos todos liquidados. Quer dizer, pronto, portanto havia também essa... Portanto há aqui uma visão política de Mário Soares que é a visão que ele incute a este grupo que está a criar. E depois... Outra coisa, eles querem o socialismo, o Partido Socialista, querem uma sociedade socialista, mas não querem uma ditadura como as ditaduras comunistas da Europa Oriental. Aquelas ditaduras de partido único que a União Soviética tinha depois da Segunda Guerra Mundial implantado na Checoslováquia, na Polónia, na Hungria, na Roménia e por aí fora. Portanto, eles querem o socialismo, sim, mas querem-no fazer com o apoio da Europa Ocidental. Portanto, com o apoio, aliás, dos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa Ocidental e não sob influência soviética. Mas isto também é uma grande diferença. Certo, mas tu estavas a dizer que Mário Soares teve que lutar pela fundação do partido. Porquê? Havia gente que... Há duas razões. Há uma razão prática, também há uma razão prática, que o próprio Mário Soares refere essa razão mais tarde, que é antes de 1973, o que Mário Soares e os seus amigos têm é uma chamada Ação Socialista Portuguesa. É uma espécie de associação. Como o nome indica, não é uma associação exatamente como a SEDES, que era outra associação tolerada pela ditadura, mas é uma associação, não é um partido. E isto fazia muita diferença quando uma pessoa era presa. Ser membro de uma associação ou ser membro de um partido, porque os partidos não eram legais.
E, portanto, ser membro de um partido socialista era, para um ativista dentro de Portugal que fosse preso, mais gravoso em termos da pena que podia sofrer pelas suas atividades que fossem consideradas subversivas, do que ser membro de uma associação. E, portanto, havia dentro de Portugal quem tivesse essa ideia do género. Bem, quer dizer, agora começamos a ser membros do Partido Socialista Português, provavelmente quando fomos presos pela PIDE, como eles eram presos regularmente, em que tinha atividade oposicionista, a pena seria muito maior. A pena podia ser um bocadinho maior. Excelente argumento. Pronto. Então, porquê é que Mário Soares não acolheu esse argumento? Bem, mas havia por causa da segunda razão pela qual muitos não queriam o partido. É que muitos também não queriam o partido porque não queriam romper com aquela tradição do chamada unitária da oposição, que era a oposição está toda unida, a unidade da oposição. E isso era uma tradição que vinha desde os anos 30, mas muito forte depois de 1945, que era toda a oposição ao regime, independentemente das suas ideologias, independentemente das suas preferências políticas, devia estar unida contra o salazarismo. Democratas cristãos, conservadores, liberais, socialistas, comunistas, todos deviam estar unidos contra o regime. O que é que Mário Soares tinha percebido que isto fazia? Isto permitia ao Partido Comunista, que era quem tinha a organização mais forte dentro de Portugal, porque tinha o apoio externo da União Soviética. É por isso que o Partido Comunista consegue sobreviver em Portugal durante... Tem dinheiro externo, tem onde pôr os militantes e trazê-los e pô-los, etc. Tem o apoio dos outros partidos comunistas da Europa Ocidental. Esta unidade permitia ao Partido Comunista praticamente mandar na oposição portuguesa. Certo. E Mário Soares, em 1973, quer livrar-se disso. Quer dizer, aliás, já tinha tentado isso em 1969, nas primeiras eleições legislativas feitas por Marcelo Caetano depois de herdar o poder de Salazar. Faz as eleições de 1969 e nas eleições legislativas de 1969, portanto, está-se à espera que a oposição apareça toda unida, como era tradição, aparecer toda unida para ir fazer propaganda, fazer campanha e depois ou ir a votos ou não ir a votos. Geralmente não ia a votos, mas pelo menos fazia campanha. E Mário Soares rompe com isso. E ao lado da chamada Comissão Democrática Eleitoral, que é dominada pelo PCP, Mário Soares funda a Comissão Eleitoral de Unidade Democrática, chamada CEUD, que é uma frente eleitoral que diverge da CDE. Só concorre a CEUD, concorre em Lisboa, Porto e Braga, em 1969. Não parece ter um grande resultado. Tem cerca de 1,51% dos votos. A CDE teve 10% dos votos, mas repare, isto é de um eleitorado muito pequeno, cerca de 1 milhão de eleitores, e muito controlado pelo regime, quer dizer. Mas o que interessou a Mário Soares, mais do que obter um grande... Provavelmente ele estava à espera de um melhor resultado, claro, mas mais do que obter o resultado foi marcar a presença, isto é, como uma força separada do resto da oposição. Portanto, e já era Soares o líder. E Soares é o líder. E, portanto, esta é outra razão para Soares também querer um partido em 1973. Ele pensa que as coisas estão a mudar e que é importante haver um partido nessa mudança. Isto também acredita que Marcelo Caetano não vai durar ele pensa que a ditadura não ia durar. Portanto, ele em 1968, quando Marcelo Caetano sucede a Salazar, ele percebe duas coisas. Percebe que o regime não se vai democratizar, mas que as coisas não vão ficar na mesma. Isto é, percebe essas duas coisas. Há muita gente na oposição que diz está tudo na mesma. É como no tempo de Salazar. Mário Soares diz é uma ditadura, não, por iniciativa própria não vai deixar de ser uma ditadura, mas as coisas já não estão na mesma. Ele diz numa entrevista em 1970, não houve uma mudança de estrutura, mas houve uma mudança de atmosfera. E as coisas mudaram completamente. Isto é, passou a haver maior margem de manobra para a oposição e aquela sensação de que o regime naquele momento tem sujeito a discussões, a dúvidas, a impasses que permitem pensar que não durará muito mais tempo. E, portanto, Mário Soares tem essa percepção e ele quer estar preparado para essa transição
com um partido político, mesmo que fosse um partido político ilegal, para não dar ao PCP a vantagem de ser o único partido político organizado quando de repente a ditadura caísse. Certo. Portanto, Mário Soares tem essa ideia. Bom, e foi em cima do gongo, então, não é? Ou seja, essa intuição acabou por provar. Nós estamos a falar de abril de 1973, 73, estamos a falar de um ano antes do 25 de abril. Um timing perfeito. Ele percebeu, quer dizer, que as coisas estavam a movimentar-se, ao contrário de outros, quer dizer, percebeu isso. Bom, claro, o PSD, só para as pessoas que nos estão a ouvir e que não se lembram disso, foi formado já depois do 25 de abril. Sim, mas curiosamente também o PSD, enfim, isso é outra conversa, também começa nesta altura, com a saída de Francisco Sá Carneiro da Assembleia Nacional. Certo. Isto é, Francisco Sá Carneiro também percebeu isso. Ou seja, teve a mesma intuição. Francisco Sá Carneiro tem a mas mesma não avançou intuição. logo para a criação do partido. Começa a avançar ao encontro dos liberais, em abril também de 1973, em junho, aliás, há um encontro dos liberais em Lisboa, portanto começa a fundar, também começa a aparecer a ideia de um partido, digamos, da direita liberal. Fica prometido, vamos falar nisso para o ano, quando agora, o PSD fizer 50 anos para não ficar com ciúmes. Agora podes perguntar, portanto, o que é o Partido Socialista? O Partido Socialista é Mário Soares, de facto. O principal capital do Partido Socialista em 1973 é Mário Soares. E quem é Mário Soares? Mário Soares é desde 1965, portanto, desde meados da década de 60, tinha-se começado a tornar uma das figuras, se não mesmo a figura mais conhecida da oposição ao regime salazarista. Portanto, ele também como advogado, não é? Sobretudo. Sim, ele em 1965 torna-se o advogado da família de Humberto Delgado quando Humberto Delgado é assassinado. Isso dá-lhe uma grande projeção pública e internacional também. Portanto, é ele que fala na imprensa internacional, torna-se um interlocutor dos jornalistas estrangeiros. Essa imprensa internacional, obviamente, depois o eco entra em Portugal, isto é, de repente que há esta figura, Mário Soares, que, enfim, tem uma longa história na oposição portuguesa, mas tem 41 anos, em 1965, mas ele percebe que é uma espécie de nova geração. Ele tinha sido, como ele diz, ele tinha sido sempre o mais novo de todas as organizações em que tinha estado, até 1965. Em 1965 percebeu que ia deixar de ser o mais novo e que lhe competia ser o dirigente, quer dizer, e assumiu isso e passou à frente. E depois, claro, o regime salazarista faz-lhe uma maldade que acaba por ser um grande favor. Em março de 1968, há uma reunião do Conselho de Ministros e o Conselho de Ministros decide deportar Mário Soares para São Tomé e Príncipe. Portanto, é o Conselho de Ministros, é o governo de Salazar a dizer que a pessoa mais perigosa que há em Portugal para a ditadura é Mário Soares, é este advogado, não era um Mário Soares. Exatamente, e que não era um comunista. É Mário Soares. E Mário Soares é deportado para São Tomé e Príncipe, onde está, portanto, condicionado, não pode sair de São Tomé e Príncipe durante uma grande parte do ano de 1968, e depois, claro, quando Salazar deixa o poder, em setembro de 1968, de repente, um dos maiores problemas, o grande problema em termos da oposição para o novo governo de Marcelo Caetano, é o quê? É a deportação de Mário Soares. O que fazer com Mário Soares? Portanto, essa é a grande questão. É o que fazer com Mário Soares e o que fazer com o Bispo do Porto, que está também... São as duas grandes figuras, quer dizer, que conotadas com uma atitude de resistência ao salazarismo em relação aos quais são problemas para o governo. Portanto, Marcelo Caetano acaba por deixar regressar Mário Soares em novembro de 1968 e depois em 1969 também deixar regressar o Bispo do Porto. Portanto, tudo isto torna Mário Soares... também. Sim, tudo isto torna Mário Soares uma figura extremamente falada e conhecida. E depois em 1969, quando Mário Soares nas eleições se separa da CDE para fundar a sua CEUD, a sua frente eleitoral própria, o que é que isto faz também? Faz com que as eleições de 1969, em termos da oposição, sejam uma discussão de Mário Soares. Mário Soares é o nome mais falado e mais discutido. Portanto, estamos a falar de alguém que é constantemente, nos meios da oposição e nos meios do regime, a pessoa mais conhecida, quer dizer, a mais falada. Quer dizer, em abril de 1970 ele faz uma espécie, a ideia é ir para uma viagem ao estrangeiro, vai aos Estados Unidos, e, por exemplo, nos Estados Unidos a imprensa americana fala dele como, e estou a citar, o mais conhecido líder da oposição portuguesa. Certo. Isto é, depois de Humberto Delgado, no fim dos anos 50, princípio dos anos 60,
Mário Soares é internacionalmente a figura mais conhecida da oposição portuguesa. E isto é de tal maneira que há uma carta curiosa de Marcelo Caetano desta época, agora eu não tenho presente, 71, 72 talvez, ou 70, 71, 72, em que ele responde a um colaborador dele que lhe propõe faça eleições para a presidência da República, porque vai ganhar, dizem Marcelo Caetano. E Marcelo Caetano diz, não posso fazer porque você está enganado com esta ideia de ganhar. Se eu fizesse eleições, ainda ganhava para aí o Mário Soares. Portanto, ele próprio julga, portanto, em 71, 72, o próprio Marcelo Caetano acha que se fizesse eleições livres para a presidência da República, era muito provavelmente que, enfim, talvez Mário... Lembrou-lhe do nome dele, quer dizer, não lembrou do outro de Mário Soares. Exato. Então, mas deixa-me voltar à pergunta inicial, que é, porque é que então este Partido Socialista de Mário Soares, de repente, nasce numa pequena cidade da Alemanha? Esse é o outro... Vamos falar do outro trunfo de Mário Soares. O apoio dos governos sociais-democratas do norte da Europa. Que ele já tinha estabelecido uma rede de contactos europeia. Mário Soares, portanto, ele a partir de 1970 exila-se porque o governo não o deixa... Ele faz declarações nos Estados Unidos que são consideradas de traição pelo governo português, portanto ele não pode regressar sem ser preso, portanto acaba por ficar exilado. Ele estabelece em França, em Paris, é advogado, é professor... mas não é em França que ele tem muito apoio entre a intelectualidade francesa, que ele conhece, e também os socialistas franceses, Mitterrand, mas o Partido Socialista francês, no princípio da década de 70, ainda era um partido pequenino e muito fraco. Portanto, não tinha meios para apoiar um Mário Soares. Então quem era forte na altura? Eram os partidos que estavam no governo no norte da Europa, os partidos sociais-democratas e socialistas que estavam no governo no norte da Europa, em Inglaterra, na Suécia e na Alemanha. Esses partidos não só estavam no governo, eram partidos muito grandes, que tinham fundações. O Partido Social Democrata Alemão tinha uma fundação, ainda hoje tem, a Fundação Friedrich Ebert, que é uma fundação que no princípio dos anos 70 desenvolve um programa para ajudar os partidos socialistas ou os socialistas nos países onde há ditaduras no sul da Europa, na Grécia, na Espanha e Portugal. Sim. Portanto, há um programa do Partido Social Democrata Alemão para ajudar esses países. Portanto, os sociais-democratas alemães são os grandes apoiantes, digamos, do Partido Socialista, e os suecos também são os grandes apoiantes do Partido Socialista português e de Mário Soares, através da sua fundação. Este apoio externo compensa uma coisa que o PS português não tem em relação aos partidos sociais-democratas do norte da Europa, que são sindicatos. Quer dizer, estamos a falar destes partidos sociais-democratas do norte da Europa. Isto é o Partido Trabalhista Britânico, o Partido Social-Democrata Alemão, o Partido Social-Democrata Sueco. São frentes políticas de sindicatos desde o fim do século XIX, princípio do século XX. Este Partido Socialista Português é um partido de intelectuais e de classe média, não tem sindicatos, quer dizer, e não é só por causa da ditadura salazarista os sindicatos serem sindicatos nacionais. Os sindicatos em Portugal eram anarquistas, não eram socialistas, quer dizer, mesmo durante a Primeira República. Portanto, não há um socialismo, uma social-democracia associada aos sindicatos. Portanto, esta social-democracia que Mário Soares, ou socialismo ou socialismo democrático, como ele gosta de dizer, que aparece em Portugal, é de intelectuais, é da classe média. Portanto, o PS é um partido de intelectuais e da classe média de esquerda. Portanto, este apoio externo reforça duas características que vão definir o PS depois de 1974. Uma primeira é muito interessante, que é uma abordagem mais ousada que a do Partido Comunista na questão da descolonização. Mário Soares chama a atenção para isso. Em 1974, depois do 25 de Abril, o Partido Comunista está mais relutante em tomar posições em relação à descolonização, isto é, portanto, ao fim do ultramar, do chamado ultramar português, do que o Partido Socialista. E isso tem a ver precisamente com as relações externas do Partido Socialista. O Partido Socialista português está ligado às sociais-democracias do norte da Europa, que têm uma tradição de grande apoio aos movimentos independentistas do terceiro mundo. E, portanto, o Partido Socialista está muito mais atento e Mário Soares está muito mais atento à necessidade de resolver rapidamente, de acabar rapidamente com as guerras em África, para a Revolução Portuguesa ter aceitação internacional e reconhecimento internacional.
E claro, e não é por acaso que em 1974 Mário Soares se tornou Ministro dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, ele é reconhecido em Portugal por toda a gente como o político português com mais contactos no estrangeiro. Contactos no estrangeiro que interessam a Portugal. Obviamente, Álvaro Cunhal também tinha contactos, mas com a União Soviética. Estes contactos são contactos muito importantes. Porquê? Porque são contactos com os maiores parceiros económicos e militares de Portugal. Certíssimo. Portanto, o Partido Socialista é uma via para a Europa Ocidental que mais nenhum partido naquele momento tem. Claro, uma segunda característica do Partido Socialista é esse compromisso com o pluralismo político, também com a Aliança Atlântica, uma vez que as sociais-democracias nórdicas tendem a ser anticomunistas e atlanticistas, e até mais do que o Partido Socialista francês. E aqui o Partido Socialista português separa-se um bocadinho do Partido Socialista francês nesta fase, é mais pró-atlântico, pró-americano do que o Partido Socialista francês, por causa da sua ligação às sociais-democracias nórdicas. Mário Soares no exílio depois tem o cuidado de não hostilizar o PCP e os esquerdistas, apesar dos ataques que lhe fazem. Ele é muito atacado pelos sobretudo pelos esquerdistas. Portanto, ainda no exílio, certo, exatamente. Portanto, ainda durante a ditadura. Sim, ele vai fazer conferências. Há uma conferência, salvo erro, em Paris, não tenho agora a certeza absoluta, mas em que aparecem exilados portugueses a acusá-lo de porco fascista e coisas assim. Quer dizer, ele que era um exilado e um resistente. Aliás, até tinha feito tanta resistência como eles. E depois, claro, a história do PS é uma história que se desenvolve sobretudo a partir de 1974, 1975, quando Mário Soares entra no governo como Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois na passagem de 1974 para 1975, quando o Partido Socialista e Mário Soares se tornam os principais protagonistas da resistência ao avanço, à tentativa de tomada do poder pelo Partido Comunista, ligado à facção gonçalvista do MFA, e, portanto, o Partido Socialista se torna, digamos, o principal defensor do pluralismo e da oposição ocidental em Portugal. Isso faz do Partido Socialista uma espécie de guarda-chuva para todos aqueles que não são comunistas em Portugal, ou votam no Partido Socialista ou aproximam-se do Partido Socialista. O Partido Socialista acaba por ser, em 1975, nas eleições de 25 de abril de 1975, portanto 2 anos depois da sua votação, 6 anos depois das eleições da CEUD em 1969, Mário Soares consegue ter o partido mais votado em Portugal, com 37,9% dos votos, e um único partido que tem votos a norte e a sul, isto é, o PSD, o PPD e o CDS têm sobretudo votos a norte, o PCP tem sobretudo votos a sul, o Partido Socialista é o único partido nacional e com 3 vezes mais votos, com 3 vezes mais votos do que o PCP. Do que o PCP, portanto, de repente temos aqui, mas provavelmente foi necessário, muitos socialistas, daqueles que talvez não tivessem sido entusiasmados com a fundação de um partido em 1973, perceberam que tinha sido uma grande ideia terem fundado o PS em abril de 1973. Muito bem, e que Mário Soares viu isso. Bom, Mário Soares também está ligeiramente relacionado com esta segunda pergunta. Os mais velhos talvez se lembrem disto. Eu, na altura, só tinha 10 anos e lembro-me muito bem. As imagens eram muito violentas e lembro-me muito bem desta imagem. Havia um corpo estendido no chão e sangue. A 10 de abril de 1983, faz agora 40 anos, Issam Sartawi, um membro da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, foi assassinado em Portugal, no átrio do Hotel Montechoro, em Albufeira, onde estava a participar num encontro, lá está, da Internacional Socialista, a convite de Mário Soares. Portanto, o assassino disparou 6 tiros, matou, fugiu a pé, nunca foi apanhado, para grande embaraço da política portuguesa. Aliás, há quem argumente que este caso foi essencial para a criação do SIS, os serviços secretos portugueses. Sartawi era um moderado e um homem de confiança de Yasser Arafat, e o seu assassinato foi mais tarde reivindicado pela organização extremista palestiniana de Abu Nidal, que se formara na sequência de uma cisão da Fatah e que considerava Sartawi um traidor por admitir negociações com Israel. Rui, o que é que se passou em Albufeira em 1983 e como é que Portugal foi apanhado no meio de uma guerra de fações palestinianas? O assassinato, como disseste, tem a ver com as rivalidades dentro do movimento pela independência de um Estado árabe na Palestina. É um movimento que se constituiu com a forma que tem hoje, sobretudo nos anos 60, nos anos 1960, e as rivalidades
dentro desse movimento que depois vai estar, digamos, representado pela Organização da Libertação da Palestina, a OLP, são rivalidades que derivam de personalidades, Yasser Arafat contra outros líderes, de ideologias, eles não têm todos a mesma ideologia, e de interesses dos governos árabes. Os governos árabes também patrocinam às vezes este grupo contra aquele grupo. Portanto, a OLP tem uma facção muito grande, que é a Fatah, dirigida por Yasser Arafat, mas há muitos outros grupos e fações dentro da OLP. E em 1982, 83, essas rivalidades tinham aumentado muito dentro da OLP por duas razões. Primeiro, por causa da saída da OLP do Líbano. A OLP tinha estado no Líbano nos anos anteriores, 1982, e tinha chegado a ser uma espécie de Estado dentro do Estado. Isto é, no Líbano havia cerca de 300 mil refugiados palestinianos. E a OLP, portanto, tinha-os organizado numa espécie de... Era um Estado dentro do Líbano. Certo. Tinha um exército, tinha os seus serviços, etc. Fazia daí operações contra Israel. E, bem, em 1982 Israel cansou-se das incursões a partir da OLP, a partir do Líbano, invadiu o Líbano e forçou a OLP a retirar para a Tunísia. O que abalou a autoridade de Arafat, porque este Estado palestiniano no Líbano era basicamente um Estado dirigido por Arafat. E Arafat, ao ter de ir para a Tunísia, perdeu a força militar que tinha no Líbano e a capacidade que tinha para controlar todos estes refugiados palestinianos. Portanto, isso abalou a autoridade de Arafat e permitiu a outros movimentos palestinianos dizerem: não, agora é a nossa vez, quer dizer, de protagonizarmos a luta pela libertação da Palestina. Depois há um outro contexto em que também as rivalidades dentro dos movimentos entre os movimentos palestinianos aumentou, que é o contexto da paz entre Israel e o Egito, iniciado em 1977-78, com a visita do presidente Sadat a Tel Aviv. Esse movimento essa iniciativa do Egito criou um precedente para o reconhecimento por um Estado árabe do direito de existência a Israel, que era uma coisa que os Estados árabes recusavam até então, isto é, não reconheciam o direito de Israel a existir como Estado independente, e de certo modo criou a possibilidade de um entendimento também entre a OLP e Israel, isto é, em que a OLP reconhecesse o direito de Israel existir, que era uma coisa que a OLP não reconhecia. A OLP queria um Estado árabe na Palestina, compreendendo todo o território da Palestina, incluindo Israel, portanto Israel tinha de deixar de existir. Portanto, isto era a posição da OLP até 1982-83, e pela primeira vez há a possibilidade da OLP ser flexível nessa posição e reconhecer o direito do Estado de Israel como à mais existência, tarde se vê nos acordos de Oslo, como não é? vai reconhecer 10 anos depois, em 1993, com os acordos de Oslo entre Arafat e Yitzhak Rabin, que infelizmente depois cheguei também 2 anos depois assassinado em 1997, em 1995. Ora bem, tudo isto galvanizou os grupos palestinianos que achavam que a solução era a destruição de Israel. E, portanto, eles assassinaram israelitas, mas começaram também, estes grupos extremistas, a alvejar palestinianos moderados. E, precisamente, um desses grupos extremistas era a chamada organização Abu Nidal, que veio a reivindicar o atentado contra Issam Sartawi, e Sartawi era um destes palestinianos moderados, ou ditos moderados. Ele era um médico formado nos Estados Unidos, portanto era visto como era um conselheiro de Arafat, e era visto entre os conselheiros de Arafat como aquele que defendia, por um lado, uma ligação ao Ocidente, da OLP, e uma solução pacífica com o reconhecimento
do direito à existência de Israel. Ele nem sempre se deu bem com Arafat, ou melhor, Arafat provavelmente em determinados momentos teve de se afastar dele por questões políticas, isto é, por questões de conveniência, fingir que estava distante dele, certo, para não parecer que estava a ser tentado por uma solução pacífica. Como Arafat tinha de tentar manter o controle todo do movimento palestiniano, portanto não se podia comprometer com a ideia de uma solução pacífica, portanto tinha Issam Sartawi, de vez em quando afastava Issam Sartawi, depois Issam Sartawi demitia-se, Arafat não aceitava a demissão dele, portanto afastava, mas não aceitava a demissão, portanto era nessas, digamos que o Issam Sartawi andava nessa o facto de ter acontecido, porque é que aconteceu em Portugal? Aconteceu em Portugal o Congresso, o assassinato. O Congresso da Internacional Socialista, para a qual Issam Sartawi foi convidado, devia ter sido em Sydney, na Austrália. Portanto, a iniciativa é de Mário Soares, de facto, porque Mário Soares, reparem, nesse momento está em vésperas do Bloco Central, portanto está com a reputação de que é o líder socialista que está próximo da direita e, portanto, precisa, e próximo dos americanos também, um homem dos americanos, e, portanto, precisa de uma iniciativa também que dê a ideia que não, quer dizer, que ele também tem atenção às causas da esquerda, como era nesta altura. E então esse congresso realiza-se em Portugal. E, portanto, convida Issam Sartawi. Para o Congresso de Sydney, só que o governo australiano não reconhece a Organização da Libertação da Palestina e não aceita que representantes da Organização da Palestina, enquanto tais, entrem na Austrália. E, portanto, o Congresso acaba por ser em Portugal e não é na Austrália, e, portanto, vem para a Albufeira em Portugal. O caso do assassinato interessa a Portugal por duas razões. Primeiro, porque Portugal tinha estado fora do noticiário já há uns anos. Portugal tinha estado, obviamente, na grande atualidade internacional em 1974 e no verão quente que seguiu, sim, durante a Revolução, durante a descolonização e depois durante o chamado verão quente. Portanto, toda a gente tinha estado interessada em Portugal, havia notícias, havia gente a vir a Portugal, o Jean-Paul Sartre vem a Portugal, quer dizer que pôs Portugal no mapa para a maior parte dos franceses, mas isso passou, etc. Não é? Com a estabilização da democracia. Isso tinha passado. E portanto, nós, de repente, os leitores de jornais em Portugal em 1982 e 83 estavam habituados já a que ninguém fora reparasse que Portugal existia. Portanto, o atentado, de repente, coloca-nos outra vez nas primeiras páginas. Aliás, tal como acontece um outro atentado, que é uma tentativa de atentado contra João Paulo II, quando ele visita Fátima em maio de 1982, no ano anterior. Já tinha havido esse... e havia outras, enfim, houve outras coisas. Houve também um ataque à Embaixada de Israel em 1979, que tinha feito um morto. Tinha havido o assassinato de um adido comercial da Embaixada Turca, mas, quer dizer, de repente era pela importação do terrorismo internacional que Portugal estava a ser colocado nas manchetes. Mas havia também uma outra razão, é que também havia, em 1983, um problema de terrorismo dentro do país. Estes são os anos, já aqui falámos, enfim, os anos de maior crise financeira e económica em Portugal, em 1983, com o novo pedido de ajuda ao Fundo Monetário Internacional. E as FP25, daqui falámos. E, portanto, todos temiam uma ruptura social por causa da crise e um aumento do terrorismo. E, portanto, o assassinato de Sartawi acontece a 10 de abril. As eleições em Portugal são a 25 de abril. E dessas eleições sai o governo PS-PSD, em junho de 1983, o governo chamado Bloco Central, também já falámos aqui, que vai durar até 1985, e é esse governo que estabelece o acordo com o Fundo Monetário Internacional para a ajuda a Portugal. Agora, aquilo que chocou toda a gente em Portugal, vamos falar. Eu vou-te interromper, vou também intervir, não é? Como sou o teu FMI do resto da história. Desculpa, Rui. Introduzindo uma austeridade cronológica. Vou introduzir a austeridade temporal. Para quem nos está a ouvir em FM, despeço-me até para a semana. Os outros vão poder ter mais detalhes do assassinato de Sartawi no Hotel Monte Choro, em Albufeira, já a seguir. Até já. Sim, então... Estamos com Sartawi no hall da entrada do Hotel Monte Choro? É outra coisa que chocou toda a gente, foi isso, precisamente. É um atentado na entrada do Hotel de Monte Choro. Às 9 da manhã, portanto, um homem entra
dispara 6 tiros à queima-roupa sobre Issam Sartori, no meio de políticos suecos e alemães e gente que está no governo, ministros de governos europeus. Portanto, mata Issam Sartori num local público, cheio de gente, e depois sai a pé, depois de ter disparado, perante a passividade da polícia portuguesa, desaparece, nunca ninguém o encontrou. E, quer dizer, isto chocou completamente, que deu a ideia do que é que se passava. Não é? Pois, o que é que se passava em Portugal. E ainda por cima, não foi a única coisa que aconteceu em 1983, em termos de atentados. Em julho, a 27 de julho de 1983, um comando do exército revolucionário arménio de 5 homens ataca a embaixada da Turquia em Lisboa, na zona do Restelo, ocupa a residência do conselheiro da embaixada, onde estava a mulher e o filho. Morre a mulher do conselheiro, um polícia português e os 5 assaltantes, porque há uma explosão, acontece depois uma explosão. Portanto, mais uma vez se viu em Lisboa, no bairro, isto é num bairro de Lisboa, o bairro do Restelo, com as embaixadas, um comando de terroristas entra na embaixada, ocupa a embaixada, faz explodir, ninguém fazia mata. do que estava a passar. E, portanto, há nitidamente a ideia de que é neste momento, com o assassinato de Issam Sartori e depois o atentado, o ataque à embaixada da Turquia, que há uma questão de segurança em Portugal. E há uma questão de segurança em Portugal que todos os políticos portugueses sabiam de onde vinha. Isto vinha do facto de, desde 1974, tinha-se acabado com a PIDE, mas tinha ficado o fantasma da PIDE, e tudo aquilo que cheirava à segurança imediatamente permitia à oposição, ao governo que tomasse alguma iniciativa nesse campo, dizer: este governo está a criar uma nova PIDE. Certo. E, portanto, não se fazia nada. E é, de facto, neste contexto que se criam portanto, no contexto pós-atentados de 1983, Issam Sartori, embaixada da Turquia, que leva à criação do Sistema de Informações da República Portuguesa, o SIRP, criado pela Lei de 5 de setembro de 1984. É uma lei do Governo do Bloco Central, chefiado por Mário Soares, criou 3 serviços: um serviço de informações estratégicas de defesa, dependente do Primeiro-Ministro, para aquilo que dizia respeito à defesa do país. Este serviço acho que nunca teve existência. Depois o SIM, o Serviço de Informações Militares, dependente do Ministro da Defesa, para o que dizia respeito às Forças Armadas. Este serviço herdou a estrutura de divisão de informações do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Este, portanto, existiu. Existe. E o SIS, o Serviço de Informações de Segurança, dependente do Ministro da Administração Interna, portanto, contra o terrorismo, e que entrou em funcionamento em 1986. E, portanto, e creio que, sim, toda a gente percebeu a ligação entre estes grandes atentados de 1983, com estes atentados espetaculares de 1983, e também o terrorismo interno, e a necessidade de criar estes sistemas de segurança que as outras democracias europeias todas tinham, e que a democracia portuguesa não tinha, porque tudo parecia que era uma nova PIDE. Mas é verdade, um gato escaldado de água fria tem medo, e aqui também era fácil especular com isso. Quer dizer, alguém fazia uma proposta, imediatamente a oposição, umas vezes eram uns, umas vezes eram outros, diziam imediatamente: vai criar uma nova PIDE, e não se fazia nada. Portanto, e depois o país estava neste estado, quer dizer, de as FP25 andarem por aí e os terroristas internacionais terem em Portugal uma espécie de campo de férias, uma via verde, onde vinham e matavam e assaltavam e atacavam o que queriam. Portanto, olhem, o assassinato do pobre Sartori ofereceu a Portugal serviços secretos. Muito bem, assim termina esta edição de O Resto é História. Nós, para a semana, vamos ter um programa muito especial, porque vamos a uma escola, vamos aos Salesianos, falar do 25 de Abril com os estudantes que lá estiverem. Vai ser divertido. Vai ser. E, portanto... E as perguntas dos estudantes. E com perguntas dos estudantes, é verdade. Eu vou estar de folga. Não vou estar, também lá vou estar, mas a ler perguntas que não sou eu que faço, mas estudantes. Exatamente. E assim os ouvintes podem comparar e ver quem faz as melhores perguntas. E quem ainda sabe. Somos capazes de ter aqui os estudantes dos Salesianos. No futuro. E eu vou para o desemprego. Isso, acho que nunca se sabe. É assim. Então, até para a semana. Até lá.